primeiramente, geralmente nós não queremos falar sobre a morte, não queremos saber da morte. No fundo, achamos que somos imortais e que as pessoas que nós amamos também são imortais e que elas nunca vão morrer. Não queremos falar sobre a morte, não fomos educados para falar sobre isso. Até temos a ilusão que é possível adiar esse momento. Não é à toa que hoje nós temos tantos procedimentos estéticos, não é à toa que a sociedade atual tem tanto medo de envelhecer, porque envelhecer significa estar mais perto da morte. Quando somos crianças, né, e perguntamos, né, sobre a morte, a tendência é que as pessoas não queiram falar do assunto, que mudem de assunto, que achem que a gente está com algum tipo de problema, né? Por isso a gente está tocando nesse assunto. A morte, ela pode nos causar, além da tristeza, revolta. É como se estivéssemos sendo punidos, castigados por alguma coisa que a gente fez de errado. A morte é como se fosse o fim da linha, a única certeza que todos nós temos na vida. E não tem como escapar, não tem como fugir. Tem um escritor, um poeta chamado Rainer Maria Rilke, que diz: precisamos aceitar a nossa existência em todo o seu alcance, mesmo o inaudito. Tem que ser possível nela. No fundo, esta é a única coragem que se exige de nós. Sermos corajosos diante do que é mais estranho, mais maravilhoso e mais inexplicável entre tudo com que nos deparamos. Na verdade, a morte e vida são faces das mesmas moedas, né? Da mesma moeda, perdão. A morte, ela nos mostra como nós somos pequenos, frágeis, e por isso que a morte nos abala tanto. A morte mostra que a gente não tem controle de nada. Por mais que façamos o nosso melhor, cuidar da alimentação, praticar atividade física, ser uma boa pessoa, trabalhar, um dia ela chega para todos nós. Inclusive, ela chega para aqueles que a gente mais ama, né? E nós nos sentimos impotentes diante disso, porque não conseguimos proteger a pessoa, a gente não consegue evitar isso. E geralmente não tem nenhum aviso, né? De repente você adoece, você ou alguém que você ama sofre um acidente, ou já está com uma idade avançada mesmo, e o que mais nós tememos acontece. A morte, ela é algo muito intenso, muito angustiante, e geralmente quando ela chega, nós percebemos que não nos preparamos de forma adequada para isso, se é que isso é possível, né? Tem uma autora que eu gosto muito, ela tem um livro maravilhoso que se chama Sobre a Morte e o Morrer, a Elizabeth Kubler-Ross, que fala que quando estudamos culturas e povos antigos, né, temos a impressão de que o homem sempre abominou a morte e que provavelmente sempre vai repelir a morte. A morte é um medo universal, encarado como um tabu, como algo mórbido. Provavelmente muitas pessoas vão fugir desse vídeo aqui, vão ter a tendência de não querer ver, assistir até o final, porque a morte, ela provoca medo, pavor na gente. E é por isso que quando estamos diante da nossa morte, ou alguém muito querido por nós morre, que nós sofremos tanto, que é tão difícil. E nós não queremos sofrer.